Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e eu conto relatos sobrenaturais para vocês aqui todos os dias. Às vezes acontece de falhar mas é só quando eu realmente não consigo gravar. Eu também comecei a postar relatos lá no TikTok e no Instagram. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo. Ai, gente, minha rinite tá uma benção. E se vocês tiverem algum relato para me mandar, o e-mail também vai estar aqui na descrição. E eu agradeço muito a cada pessoa que tira um tempinho para me enviar os seus relatos, que eu sei que escrever dá um pouquinho de trabalho. Mas vamos lá para essas histórias que eu recebi e já vou contar logo para vocês, sem enrolar muito aqui. E na semana do Halloween eu quero muito fazer um especial sobre acontecimentos sobrenaturais do Halloween. Então, se vocês tiverem e puder parar um pouquinho para me mandar um relato, eu agradeço muito, que até o momento não chegou nenhum sobre o Halloween. Mas vamos lá, se não chegar relato do Halloween, eu faço alguma coisa para não deixar vocês sem vídeo. Quase visitei Papai do Céu antes da hora. Mas, gente, olá, Tuane, eu me chamo Fulana, mas você pode me chamar de Fulana. Eu sou médium de incorporação, mas, como acontece com alguns, eu não lembro de nada que acontece ali durante a incorporação. Este acontecimento se passou em dezembro de 2019, ali durante uma confraternização da empresa. Mal eu sabia que essa comemoração daria início a um dos meus maiores pesadelos. Passamos o final de semana ali naquela chácara, com muita comida, muita bebida e muita festa. Alguns ali levaram seus companheiros. Eu não levei ninguém, fui sozinha mesmo. Só que uma amiga minha resolveu levar o seu namorado de última hora. Agora eu não sei como denominar essa minha amiga. Seria uma falciane? Então, o termo que você colocou aqui, eu não vou usar, porque ele é usado no canal Assombrado, tá? E eu não tenho autorização da Ana para usar. Então, para não falar que eu tô pegando as coisas de lá, é melhor eu não deixar isso, tá? Vamos seguir com o relato. As pessoas que estavam ali ficaram extremamente desconfortáveis com a presença deste rapaz, o namorado dessa minha amiga. Eles começaram a cochichar pelos cantos, que sentiam como se uma presença sombria estivesse ali com ele, deixando o ambiente carregado. Era como se ele fosse acompanhado por alguma coisa. Ele exalava um cheiro bem peculiar, para não dizer que um odor fétido. Mas a minha amiga ficou extremamente indignada com esses comentários e falando que nós estávamos doidos, que eram coisas da nossa cabeça. Até que ela resolveu servir drinks para todos nós e inclusive para ele. Mas, pasmem, todos nós, com exceção dele, passamos mal depois que tomamos essa bebida preparada pela falciane. E outra coisa, depois disso, não lembramos de mais nada do que aconteceu. Acordamos muito mal e a noite anterior foi como um blackout. Gente, parece que tá tomando um vodka. Nessa confraternização, também tinha uma pessoa muito sensível
espiritualmente. E ela informou para nós, logo pela manhã, que estávamos passando por um ataque espiritual muito pesado. Mas ali já informaram que não era mais eu. A minha voz mudou, meu olhar mudou, meu corpo ficou mais forte. E eu gritava coisas que não tinha nada a ver, totalmente desconexas. Maria me disse que eu saí correndo para o meio do mato. Sim, gente, quem está contando essa parte agora é a Maria. Ali, ela já pediu ajuda aos seus guias. Junto com eles, Maria foi atrás de mim, pois desde o começo, os guias dela já estavam informando que o que estava em mim queria me levar de arrasta. Ela disse que está rindo, mas é de nervoso. Disse que eu estava com uma legião que queria me levar embora. Só que eu não queria morrer. 3 homens foram ajudar Maria. Eles tentavam me segurar, mas não conseguiam. Eu tinha uma força descomunal. Agora você pensa, eu com 1,5 m de altura e 3 homens com mais de 1,80 m não conseguindo me segurar. Homens fortes, brutamontes, sabe? E eu, uma varetinha, levantava todo mundo como se eles não fossem nada. Desculpa. Um simples papel. Só lembrando que essa parte foi Maria e esses homens que me contaram depois de tudo. Como eles não estavam conseguindo me segurar, Maria gritou pedindo para vir mais gente me conter, pois eu estava extremamente furiosa. Era a gente tentando expulsar demônio de um lado, era oração do outro e nada estava resolvendo. Todos ali, com o medo estampado na cara. Mas Maria lembrou que tinha um objeto ali, especial, e que serviria. Ela não mencionou aqui qual é o objeto, tá? Ela encostou esse objeto na minha testa e começou a falar algumas palavras. Foi quando eu voltei a mim. Só que eu senti uma dor insuportável em meu corpo. Era como se ele estivesse pesando toneladas. E aquela sensação de que eu estava com muita febre. O meu corpo queimava. E eu fiquei muito mal ali. Passei mal, assim, se eu não me engano, 1,5 a 2. Ai, bati aqui. O mais engraçado é que eu conseguia ouvir o pensamento de todas as pessoas que ficaram ali, próximo a mim. Isso depois que a Maria encostou aquele negócio na minha testa. Ela pediu para que as pessoas ficassem me vigiando, para saber se eu passaria mal de novo. Até os guias que estavam com as pessoas ali, eu consegui enxergar. Eu consegui escutar, mas eu não conseguia falar o que estava acontecendo de fato. Minha amiga Falciane e seu namorado nem sequer foram ver se eu estava bem, se eu precisava de ajuda, se precisava ir ao hospital. Nada. Falciane disse que aquilo era um drama e que eu não teria como eu morrer. O máximo que aconteceria era eu quebrar alguma coisa, uma perna, um braço, sei lá. Ela falava de uma maneira muito fria, calculista, como se estivesse sentindo prazer em tudo o que estava acontecendo comigo. Ali Maria já percebeu que essa Falciane queria mesmo que eu fosse me embrear por aqueles matos e que eu fosse de arrasta visitar o céu mais cedo. Ela tá rindo aqui de novo. Jesus, toma de conta. Depois desses acontecimentos, Tuane, eu não fui mais a mesma. Não conseguia conviver com as pessoas do serviço. Não queria mais ver a Falciane nem seu namorado. Maria
foi o anjo na minha vida. Vendo que eu não estava recuperada e que eu avisou que eu precisaria passar por uma limpeza. E me procurou. Ela disse ali se eu confiava nela e que se ela poderia abrir um jogo e me mostrar o que estava acontecendo. Eu fiquei aqui na dúvida, mas eu aceitei. Não custava nada, né? Maria marcou o dia e eu fui lá, no seu terreiro. Mas ela já foi me orientando, me pediu para ir com roupas claras e com minha mente aberta. Já falo, muita coisa aconteceu para que eu não fosse. Mas parece que eu tive uma ajuda para me livrar de todo esse empecilho e consegui chegar lá bem. Maria abriu o jogo e olhou para mim, tentando me tranquilizar. Mas já foi logo falando: fulana, as minhas suspeitas estão confirmadas. No caso, as suspeitas da Maria. A Falciane queria te destruir. Ela quis tudo o que você tem. E na mente perturbada dela, jurava que o namorado estava de olho em você e que você estava dando moral. Como eu percebi, a Maria percebeu que ela era inocente, os seus guias também, de imediato, já alertaram para me tirar daquela enrascada, pois eu ainda teria um propósito muito grande na vida e que aquela não era a minha hora. Maria fez as limpezas, me passou chás, banhos para eu fazer em casa e muita oração. E avisou que logo eu estaria 100%. E foi o que aconteceu. Eu estou bem. Já não posso dizer o mesmo da Falciane. A vida sempre cobra o seu preço. Ou a magia, se assim preferir. Não sigo a religião de Maria, mas a tenho como uma guia, como uma amiga. Não faço nada e não tenho nem amizades sem consultá-la antes. Ela segue sendo a minha protetora. Obrigada por ler o meu relato, Tuane. Sei que o seu canal é novo e já estou gostando bastante do conteúdo. Lhe desejo sucesso. Eu tenho outros relatos que aconteceram na minha família e assim que tiver um tempinho eu te mando. Beijo, beijo. Obrigada. Manda sim, tô precisando, viu? De muitos relatos. Obrigada por estar aqui me acompanhando. Muito, muito, muito obrigada. E espero que vocês gostem e indiquem para mais gente chegarem aqui no meu canal. Me ajudem aí nessa nova jornada. Caramba! Às vezes, você não me pediu para comentar não, mas eu vou comentar. Às vezes é só a sua luz que incomoda. Tem gente que não aguenta ver outra pessoa bem. Parece que o sucesso incomoda. O brilho, a leveza. Às vezes você não tem nada, mas a sua aura é boa. Você é uma pessoa boa, uma pessoa fácil de conviver. Eu acredito que seja isso. Mas ainda bem que tudo deu certo e a Maria entrou na sua vida. Viu? Se cuida, toma cuidado em quem tu confia, viu? Vamos para o próximo? Fiz um acordo e não consegui desfazer. Olá, Tuane. Eu acho que eu vou ter que deixar. Gente, o povo escreve meu nome muito engraçado. Eu sei que é Tuane. Só que eu acho que quando vocês vão digitar, sai Tony. Vamos lá. Eu conheci o seu canal há pouco tempo. E resolvi mandar essa história, porque já imaginei que ela seria lida rápido. Continue seu trabalho, que ele está ficando ótimo. E não desista. Nossa, obrigada. Vou continuar assim. Eu confesso que é um pouquinho puxado devido a pouca quantidade de relato, mas não vou desistir não. Muito obrigada, viu? Que bom que tá gostando. Esses comentários assim me incentivam bastante, viu, gente? Vamos lá. Eu prefiro não me identificar.
Pois vamos lá para o relato. Em um determinado dia, estávamos ali, em uma gira de malandro, quando chegou um casal, calado, desconfiado. Ficaram ali no canto, observando a gira. E nesse dia, quem veio em terra foi seu Zé. Assim que viu eles parados ali no canto, seu Zé os chamou para perto. E logo começou um atendimento, um longo atendimento em particular. Seu Zé pediu que eles voltassem ao barracão, logo depois dessa consulta. O João, assim eu vou falar o nome do marido ali do casal, virou um frequentador assíduo da casa, sempre ajudando com as tarefas que precisavam ser feitas antes das giras. Levava as bebidas e cigarros quando as entidades pediam. Sempre muito prestativo, ganhando o nosso carinho. Um dia, ele perguntou... Peraí, gente, eu acho que eu me perdi. Ah, tá. Um dia, ele foi chamado para outro atendimento particular. Neste dia, eu estava sendo o apoio para o seu Zé. Para quem não sabe, o apoio assim é quem serve a bebida, leva cigarro, interpreta alguma coisa que a entidade fala ou pede para fazer. Tá, entendi. Ele perguntou ao João o que ele queria de fato ali, para ele ser bem direto. João disse que queria melhorar de vida, ganhar mais e um lugar para morar, pois vivia de favor com a sua sogra. Sua esposa também não estava trabalhando, devido aos problemas de saúde que a mãe teve. Deixou o emprego para ficar se dedicando exclusivamente à mãe, no caso, a sogra do João. Seu Zé escutou tudo e disse ao João: eu vou dar o que você quer, mas em troca, você não poderá virar as costas para mim. Não irá me abandonar como os outros que precisaram e sumiram. João ficou muito emocionado com as palavras do seu Zé e foi logo dizendo que se desse tudo certo, iria levar a bebida preferida dele e que nunca esqueceria da sua ajuda nesse momento tão difícil. Chorando ali de emoção. Mas seu Zé o alertou: cuidado com umas promessas. Não lhe pedi isso e não prometa se não está disposto a cumprir. Caso prometa, irei cobrar. Se não cumprir, isso vai sair caro para você. João disse que era sério e que iria levar o que prometeu. Então seu Zé pegou a mão dele e falou: fechado, temos um acordo. Mas já lhe digo, se prometeu, não vai ter mais como fugir disso. Negócio comigo não pode ser desfeito. Lembrando que eu não pedi isso em troca. Com o tempo, as coisas para João começaram a dar certo. Muito certo. Ele teve o que foi pedido a seu Zé. Ele parecia nas giras muito feliz, pois havia conseguido emprego, tinha arrumado um lugar para morar com a esposa. A sogra já estava recuperada e a sua esposa também voltou a trabalhar. A vida do João estava voltando aos eixos. Mas como seu Zé já imaginava, João começou a frequentar cada vez menos a casa e não levou a bebida que havia prometido para seu Zé. Para deixar bem detalhado, eles frequentaram o terreiro por cerca de 1 ano e meio. Quando estava para inteirar 2 anos, começaram a sumir. Por fim, não tínhamos mais notícias de João e nem de sua esposa.
Quando alguém encontrava ele ali, fora do terreiro, na rua, eles fingiam que não nos conhecia. Nossa, pois é o início da ingratidão. Muita, né? Tá, já chegamos a escutar de outras pessoas que o João relatava que nós não significávamos nada e que tudo o que eles conseguiram foi graças a Deus e que agora eles iriam aproveitar as bênçãos que receberam e que não iriam perder tempo no terreiro ali. Eles iriam cuidar de si. Gente, eu não tenho dúvida. Deus dá, sim. Mas o que está aparecendo aqui nesse caso teve sim uma interferência da entidade. E se ele prometeu, por que ele não levou? Isso vai dar merda. Tá. Em uma gira, seu Zé veio em terra novamente. E ele ria muito. Muito. Ele disse para todos nós ali que João iria voltar, porque eles fizeram um negócio e não tinha mais como desfazer. Ele disse que seria no máximo em 4 meses. Que João estaria de volta, parecendo um cachorrinho que caiu da mudança. Pois ele avisou para não prometer nada daquilo que ele não fosse cumprir. Ele não estava ali de coração e achou que estava enganando seu Zé. Mas ele já sabia, tanto que o avisou. E a princípio, ele negou, não queria aceitar a promessa de João. Quando ele voltar aqui, eu vou mostrar que negócio comigo não se volta atrás. E vocês verão. E pasmem, João voltou ao terreiro, do jeitinho que o seu Zé falou. Chorando, desesperado, querendo falar com seu Zé em particular. Malandro, como seu Zé disse que ele iria dizer o que tinha para dizer na frente de todos. E sem opção, João disse que depois que ele saiu dali, a vida dele voltou a ruir. Perdeu o emprego, a esposa o deixou, ele perdeu a casa e ele foi rejeitado por todos. Nem os seus pais o queriam. Seu Zé disse, rindo, que sentia muito, mas ele não poderia fazer nada. Mas falou ali para João, por que você não questiona Deus? Já que foi ele que te deu tudo, por que ele tomou? Desesperado, João pediu perdão e assumiu que errou. E mais uma vez, seu Zé avisou. Eu não lhe pedi para me prometer nada, mas que se você insistisse naquela promessa, teria que me pagar. Você foi covarde e sumiu. Tentou enganar o malandro aqui e caiu do cavalo. Eu já sabia que você voltaria. E eu fiquei de mostrar a todos aqui a sua ingratidão. Tudo o que lhe pedi foi para não ser ingrato. E agora você quer que eu te ajude de novo? Para você me virar as costas novamente? Você falou para todos que foi Deus que te ajudou. Volte para a igreja e não coloque os pés mais aqui. João continuou chorando e pedindo ajuda, dizendo que foi influenciado por sua ex-esposa e ex-sogra. Zé disse que as palavras não resolvem, mas sim atitudes. Se não me provar que mudou, não farei nada por você. Como não tinha onde morar, João foi abrigado por um dos rapazes do terreiro. Ele está se esforçando para provar que é capaz de mudar e conseguir se redimir com o seu Zé. Receber ali o seu perdão. Salve a malandragem, salve seu Zé Pilintra. Obrigado por contar essa história e se quiser posso mandar uma que aconteceu comigo. Fizeram um feitiço para me destruir
Mas quem me salvou foi Dona Maria Navalha. Axé. Axé, obrigada. Manda sim, pode mandar. Menino, não precisa nem perguntar. Você já podia pegar, ó, digitar aí muitos relatinhos. Então, o que eu vou falar aqui nesse caso? O seu Zé não pediu nada demais. Ele nem queria a bebida. Nem isso seu Zé pediu. Ele realmente cagou no pau, né? É uma coisa que tem um relato também aqui, que se eu não me engano é um envolvendo a Dona Sete Saias. Ou foi Dona Rosa Caveira? Eu não lembro. Mas tá aqui no canal. Também o rapaz prometeu que iria mudar. A entidade foi lá, fez de tudo para ajudá-lo e ele sacaneou. Só que no caso desse rapaz, ele foi de arrasta. Porque a entidade avisou que ia levar ele embora. Eu não lembro qual entidade que era. Ou se é Dona Rosa Caveira, ou se é Dona Sete Saias. É uma das duas. Mas enfim, ele teve a sorte que ele não foi de arrasta, né? Seu Zé tá dando outra oportunidade. Não tenho dúvidas, gente, lembrando. Em nenhum momento aqui nós vamos desrespeitar Deus, mas também não vamos desrespeitar a crença dos outros, certo? Tomem cuidado que vocês vão colocar nos comentários. Sempre com muito respeito. Respeito à fé do próximo. Boa sorte aí pro João, viu, colega? E me mande o seu relato. Eu vou pegar só mais um pouco de água, já volto. A gente vai falando muito, que eu já coloquei vídeo no TikTok, já fiz um Reels ali pro Instagram, aí vai falando. O clima aqui tá muito seco. Começou a chover agora, mas ainda tá muito seco. E essa zite me deixa com a garganta seca. Mas vamos lá pro próximo. O que foi aquilo que nos perseguiu? Olá, o corretor é muito massa. Tá. Olá, Tuane. Hoje eu vou te mandar a minha história. Se houver nomes, estarão trocados, mas já lhe adianto, não tem nenhum. Eu tive um encontro bem peculiar com um lobisomem. Atualmente, eu tenho 43 anos. Isso aconteceu quando eu tinha uns 20. Nessa época, eu estava morando em uma cidade. Ele pediu para não relatar a cidade, tá? Próximo ali a um setor de chácaras, fazendas, entre outras, uma área rural. Gostava de me reunir com os meus amigos ali, naquelas áreas afastadas. Acampávamos, levávamos bebida para jogar muita conversa fora, escutar música, tocar nossos violão. Iríamos para lá para não incomodar ninguém. Em um desses eventos, acampamentos, percebemos que já estávamos sem cerveja. Isso já era por volta de 1h30, 2h da manhã. E fomos atrás de um lugar que vendesse mais. Fomos a pé. Andando, percebemos que o lugar ficaria um pouco distante, mas continuamos assim mesmo. Na volta, passamos em frente a uma fazenda e, honestamente, nem nos lembrávamos que aquela fazenda existia ali. Ela era toda cercada e é como se estivéssemos no alto, ao lado barrancos. Eles continuaram seguindo e olhando a cerca que limitava o fim da fazenda. E estávamos preparando para atravessar a ponte, porque ali na divisa tinha um córrego. No momento que atravessávamos, escutamos um barulho estranho, como se algo estivesse se debatendo na água, afogando, muito barulho no córrego. Barulho de sufoco, gemido.
como se estivesse desesperado. Parecia ser de algum dos animais da fazenda. Até então, um bezerro. Não sei descrever, porque estava muito escuro. Não iríamos conseguir descrever o que era de fato. Mas percebemos que um animal estava se alimentando do outro. E logo, esses gemidos cessaram. Até pensamos que poderia ser um cachorro do mato, comendo algum bicho ali. Ou até mesmo uma onça, já que aparentava ser um bezerro. E estávamos numa área rural. Só que bêbado não tem juízo. Não bastava... Bêbado realmente não tem juízo não, gente. Não bastava termos ido a pé comprar cerveja. E um desses meus colegas resolveu jogar pedra no animal. A grande ideia. Ele acertou a criatura em cheio. E quando ela virou para nos encarar, eu acho que a minha alma saiu do corpo. Ele se levantou, eu juro, e ficou em 2 patas. Enorme. Aparentava ter mais de 2 metros de altura. Parecia que ele estava nos farejando. Eu não conseguia me mexer. O tamanho que era o meu pânico. Acredito que nem álcool tinha mais no meu corpo. O porre sarou. Quando ele estava se preparando para nos atacar, um outro amigo conseguiu me puxar e começou a falar: vamos, 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 corre! Nesse desespero, acabamos nos separando. Parece que perdemos o rumo do acampamento, mas na verdade eu só queria ir embora daquele lugar. Como o bicho estava molhado, teve um pouco de dificuldade para sair do rio. Sortudo vocês, hein? Mas sim, logo ele estava atrás da gente. E para nos ajudar, ainda tinha a cerca de arame farpado e os barrancos. Ele corria muito. Eu só queria me livrar daquilo. Acredito que corremos mais de 2 quilômetros com aquela criatura atrás da gente. Teve um momento em que eu achei que estávamos seguros, pois eu não conseguia mais avistar a criatura atrás. Chegando ao acampamento, pegamos nossas coisas e demos o fora daquele local. Dentro do carro, já seguros, começamos a nos questionar. Será que aquilo era realmente um lobisomem? Decidimos nunca mais voltar àquele lugar. E nunca mais conseguimos acampar. Só sei dizer que eu não vi aquela criatura sozinho. E até hoje, quando me reúno com esses amigos, sim, nós ainda somos amigos, nos lembramos dessa história e do grande livramento que tivemos. Mesmo depois de anos deste acontecido, ainda sentimos o pavor e o cheiro de carniça daquele dia. Obrigada por ler o meu relato. Que isso, por nada. Caramba! Ou vocês têm umas ideias de jirico meu. Você podia ter... Me deixa aqui nos comentários, se você vê. Era noite de lua cheia? Porque dizem que os lobisomens só aparecem na noite de lua cheia. Bem, a minha avó disse sim, que existe lobisomem. Inclusive, ela já viu um, né? Sabia até quem era. Há relatos também de que lobisomem só pede sal, mais nada. Outros dizem que come cocô de neném. São várias variações de lobisomem. Vamos para o próximo. Gente, esse é o último de hoje. Seria isso? Inveja? Olá, eu estou enviando esse relato. Mesmo não acreditando,
às vezes, até aceito a ideia. E para quem acredita de fato, é uma história muito interessante. Mas já adianto que as ações de algumas pessoas afetam geralmente quem não fez nada. Eu, fulana, estava ali, frequentando uma determinada igreja. Quando a pastora foi fazer uma oração em mim, fez uma revelação de que havia uma maldição hereditária feita para a minha família. Essa maldição impedia todas as mulheres de serem felizes em seu casamento. Saí ali do culto e fui conversar com a minha mãe sobre isso. Quando ela me disse que sim, essa história é real e foi lançada sobre a minha bisavó. Aí no caso, é a sua avó contando, né? Segundo a minha avó contava a minha mãe, essa mulher só tinha filhos homens. A minha bisavó tinha filhos homens e filhas mulheres. Um certo dia, essa mulher falou para a minha bisavó que se as suas filhas não se casassem com um dos seus filhos, no caso, todas as filhas da sua avó, da sua bisavó, teria que se casar com os filhos dessa mulher. Se não for isso que eu entendi, depois me deixa aqui, tá? Caso elas não se casassem com os seus filhos, nenhuma delas seriam felizes no casamento. Não entendemos o porquê da raiva dessa mulher. Mas como eu disse, a minha bisavó teve 3 filhas mulheres e o restante foram homens. Teve um total de 8 filhos. Os homens, com o passar do tempo, casaram e tiveram seus relacionamentos normais, casamentos normais. Felizes, além de serem homens bem-sucedidos. O que não aconteceu com a minha avó e suas irmãs. Nenhuma delas tiveram um casamento feliz. Uma sofria violência doméstica, a outra foi traída. E a outra, o casamento acabou porque a irmã da minha... o outro casamento acabou. Já me perdi aqui. Porque a irmã da minha avó não conseguia engravidar. E quem sofria violência doméstica foi a minha avó. Ela sofreu muito até o falecimento do meu avô. Após o divórcio, essa irmã da minha avó conseguiu ter filhos com outro homem, mas não se casou. E o ex dela se casou e também teve filhos. Então, nenhum dos dois tinha problemas de fertilidade. Minha avó e a sua outra irmã não se divorciaram. Como eu disse, minha avó ficou com meu avô até o seu falecimento. O fato é que após a revelação, minha mãe voltou à cidade, onde começou essa maldição. Minha mãe contou que algo sobrenatural não queria que essa viagem acontecesse. Mas, por fim, conseguiram. A pastora estava junto. Foram ao cemitério, a pastora orou e o cadeado abriu. Logo após isso, a vida amorosa dos meus pais melhoraram. Até a minha começou a fluir. Hoje, meus pais são dedicados à vida religiosa. Mas me diga, será que essa maldição é realmente espiritual causada por inveja? Ou apenas a vida transcorrendo conforme as decisões tomadas nos relacionamentos? Obrigada por ler e se quiser manda outros relatos da minha avó. Beijos. Beijos, obrigada.
Sim, pode mandar os outros relatos da sua avó. Eu adoro. Eu adorava os relatos da minha avó. Minha avó também já passou por grandes coisas. Eu preciso sentar com a minha mãe para ela me contar eles e eu trazer aqui para vocês, porque alguns eu não lembro de cabeça. Eu preciso sentar com a minha mãe para ela me relembrar. Mas então, eu acredito sim que essa inveja tenha gerado uma maldição, porque a boca fala o que o coração tá cheio, né? E quando a pessoa fala assim com muita raiva, com muito ódio, não sabemos o de fato por que ela tinha tanta raiva da sua bisavó. E isso acabou pegando lá. Se a sua avó também não tinha o campo fechado, o corpo fechado, não se prevenia, não orava, aí acabou pegando, infelizmente. Mas que bom que vocês conseguiram ver a tempo. Essa pastora entrou na vida de vocês e ajudou a desfazer isso. Isso é maravilhoso. E eu acredito sim que maldições hereditárias precisam ser quebradas. Uma hora ou outra alguém daquela geração vai quebrar esse ciclo. E é isso. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado. Espero que tenham gostado dos relatos. Lembrando, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal e me mandar os relatos. Beijo e fui!